para você. Ontem aqui no Jornal de Teresina eu li um comunicado enviado até aqui e assinado pela presidente da Associação dos Funcionários do IAPEP, tecendo rasgados elogios à administração de Marcos Parente, inclusive eu até estranhei. Veja só o que aconteceu. No Jornal de Teresina, ontem eu li aqui um comunicado a respeito de uma correspondência que eu recebi da Associação dos Funcionários do IAPEP. Está sendo rasgados elogios à presidência da instituição, ao presidente Marcos Parente, dizendo que ele vem pagando o piso nacional de salário, com gatilho e tudo, e que fez muitos benefícios, inclusive em prol do próprio funcionário. E hoje eu recebo a visita aqui da presidente da Associação dos Funcionários de lá, do IAPEP, Maria Elisier, e ela disse que, porque o documento vinha assinado por ela disse que houve uma colagem, portanto, uma falsificação neste comunicado que veio pelos Correios. Qual é a verdade a respeito disso aqui, Maria Elisier? Justamente, Luiz Carlos, eu estou aqui para esclarecer que isso é uma farsa, é uma mentira de pessoas que estão querendo deturpar o trabalho da associação, inclusive da presidente e dos membros da diretoria. Pessoas de dentro do IAPEP? Eu acredito até que sim, pessoas que são contra o nosso trabalho, certo? Não poderia citar nomes porque eu estaria sendo injusta, porque eu não sei quem fez esse tipo de trabalho. Só sei que é uma pessoa injusta porque sabe do trabalho que tanto eu como a diretoria vem desempenhando, lutando em prol dos funcionários do IAPEP. E isso simplesmente foi uma colagem, uma falsificação da minha assinatura, porque eu jamais mandaria pelo correio. Todo mundo é testemunho que quando eu tenho que dizer as coisas, eu digo perante a Câmara e digo no rádio. Eu digo pessoalmente, nada de cartas, que isso são para pessoas que não têm coragem de assumir o que Qual diz. a realidade, então, lá no IAPEP hoje? É diferente, totalmente diferente disso que tem aqui? Que em alguns aspectos, sim. Como podemos citar, quanto ao clube. Que o clube, a associação vem lutando para que a gente consiga esse clube, porque seria uma vantagem para o funcionário do IAPEP, que além de ganhar pouco, não tem direito a lazer. E o clube viria nos ajudar no aspecto dos filhos dos funcionários poderem frequentar aos finais de semana. Agora, com relação à questão salarial, vocês tiveram uma assembleia hoje pela manhã, aliás, ontem pela manhã, e o que ficou decidido com relação à questão salarial? Olha, o que foi tirado em assembleia por votação é que nós vamos reivindicar de março de 87 até setembro de 89, as nossas perdas salariais. Chegou a quanto? Chegaria, no caso, a 308% de perdas salariais, para todos os níveis. O que vocês pretendem fazer a partir dessa reivindicação? Olha, pela manhã, eu pretendo entregar esse documento a Dr. Marcos Parente. Me comprometi juntamente com ele, me engajar nessa luta, se preciso for, iremos até o governador, para que ele se sensibilize e pague um salário justo ao funcionário do IAPEP. Porque resta salientar que o IAPEP é um órgão rico, né, que tira 8% de cada funcionário público, então não é justo que o próprio funcionário do IAPEP continue ganhando um salário tão ilusório. Quanto é o salário, por exemplo, o salário base lá dentro, o elementar? Isso, o elementar está na faixa de 121 cruzados. E o superior? 261 cruzados, que seria hoje o salário mínimo nacional, né? Não dá para sobreviver com um salário desse. Realmente a situação é difícil e totalmente diferente da carta que nós recebemos aqui no Jornal de Teresina. Viu? Como a gente não pode mais confiar, de repente se recebe uma correspondência aqui, assinada e a assinatura falsificada. Vai ficar difícil agora a gente falar, fazer algum comentário, mostrar alguma correspondência. Tem que receber a pessoa pessoalmente mesmo, porque assim... Tem que telefonar para confirmar a assinatura, né? Exatamente. Aí fica muito mais difícil. Nós vamos ao intervalo comercial e já conversamos com o deputado Jesus Tagem aqui no nosso estúdio. E 36 a hora da Gelta para você. É o costume, né? Do horário de 1 da tarde que ainda não passou. E vamos voltar a 1h15 da tarde, depois do horário eleitoral gratuito na televisão. Isso lá depois não sei se é no segundo turno. Vamos ver aí como é que fica a coisa por frente. Deputado Jesus Tagem, o senhor tem acompanhado a campanha eleitoral na televisão, no rádio, o que o senhor já viu? Alguma surpresa? Algum candidato está lhe surpreendendo? O seu candidato, o ex-ministro Aureliano Chaves, o senhor acha que ele está levando boas propostas? Acho. O Aureliano está se apresentando muito bem, diferente daquilo que era o modo dele falar. Está falando com muita
tranquilidade, num tom bem informal, o que não era muito da sua característica. E apresentando com boas propostas, dirigindo bem, comunicando bem. Agora, o que estava faltando nessa altura é talvez assim um elo de ligação, aquilo que ele se propõe, um conhecimento melhor da opinião pública em relação a Aureliano Chaves, que é um homem da maior respeitabilidade, sério. Um homem que, tendo feito parte como ministro das Minas e Energias do atual governo, entretanto sempre teve a coragem, as atitudes desassombradas de contrapor seu ponto de vista em relação àquilo que o governo, medida que o governo adotava. Ele fez isso várias vezes, em vários momentos, inclusive no plano cruzado, que ele discordou profundamente e que acabou se constituindo naquele famoso estelionato político eleitoral de que tanto já se falou. O Aureliano é um homem realmente competente, sério. Eu acho que ele seria um homem talhado para um momento desse que atravessa o país. Para suceder este quadro de dificuldade que enfrenta o Brasil, nada melhor do que um homem que já demonstrou coragem de decidir, de tomar atitude em relação às coisas que se passam, e mesmo dentro do próprio governo, quando dele fez parte. Deputado, nós já estamos aí com uma semana de propaganda política na televisão, e o que já começa a se falar na cúpula dos partidos é no segundo turno das eleições. Já começa, inclusive, a especular a composição do PMDB com o candidato do PDT, Leonel Brizola. O próprio Brizola já foi à imprensa dizer que pretende formar uma frente ampla de partidos contra o candidato do PRN, Fernando Collor de Mello, até agora líder tranquilo nas pesquisas. O senhor admite que o PFL também já deve se incorporar a estas discussões, a esse debate em torno do segundo turno de composições? Eu acho muito prematuro. Estamos cedo começando agora o trabalho de campanha através do chamado palanque eletrônico, porque hoje fazer comício é coisa rara. Não se pode pensar ainda, porque esse quadro que está aí poderá ser mudado. Vejam bem que nós estamos tendo uma situação interessante. Um candidato se mantém na frente com grande distância. Embora tenha sofrido uma queda de pontos, que isso é normal, essa oscilação dentro de uma faixa, porque se você vai expressar em um determinado momento uma pesquisa, é verdade, pode muito bem ocorrer essa oscilação. O segundo colocado não ultrapassa determinado limite, variando de 12 a 14 e pouco por cento. Nunca nem atingiu os 15, fica aí, quer dizer, nessa fase nova aí. E que nós estamos vendo logo em seguida é que 2, 3 candidatos estão crescendo para alcançar o segundo. E aí é que está o ponto. Está o fulcro da questão. Será que quem está no primeiro lugar, longa distância, vai perder a posição no segundo turno? E quem é que vai realmente para o segundo turno? Quem está no segundo lugar ou algum desses que aí estão se esforçando para subir, que vem realmente subindo? Então, é difícil você ver, porque isso tudo vai depender de quem irá para o segundo turno para determinar as composições de força. Eu não acredito em frente antecipada contra Collor, contra quem quer que seja. Só depois de 15 de novembro, apuradas as urnas, verificado o que está lá dentro, é que então se vai começar a pensar em se compor para o segundo turno. A pesquisa de boca de urna é realmente muito importante, ela não seria um dado significativo da hora ali, para depois se pensar logo. A partir do momento que você fala na boca de urna, você já está falando no dia da eleição. Então, ninguém pode falar aí. Agora, é lógico que o senhor Leonel Brizola está ansioso a fazer uma frente ampla de partido em torno dele. Quando ele propõe isso, é porque ele está pensando nele, que ele é o segundo colocado, né? Mas ninguém sabe quem vai chegar no segundo turno ainda não. Eu não arrisco, porque eu acho que poderá surgir fato novo ou fatos novos que possam determinar alterações profundas. Nisso nós já vimos, inclusive na última eleição, no ano passado, em prefeitura,
em vários lugares do Brasil, como tivemos em 85, como tivemos em 86. Então, isso, como a pesquisa retrata aquele momento, como costuma dizer o Aureliano Chaves, é uma fotografia, ela dá aquele ângulo que ela pegou, então o ângulo definitivo é o do dia 15 de novembro. Agora, se a eleição fosse hoje, a fotografia diz que iriam para o segundo turno Collor e Brizola. Entre as propostas que esses dois candidatos estão apresentando na televisão... Mas eu talvez nem tivesse, né, o segundo turno, porque parece que o Collor está somando mais do que todos os candidatos juntos. Mas ele precisa de mais de 50% dos votos. É, precisa. Viu, deputado? Sim. Então, Vamos admitir que ele quer. entre as propostas de Brizola e de Collor que estão sendo mostradas, divulgadas na televisão, quais as que o senhor considera que estão mais próximas das ideias do liberalismo do PSL? Olha, quem defende a condição de liberal mesmo aí é o Aureliano Chaves, o Marquito Domingos, está defendendo aí. O próprio Maluf defende o liberalismo, a livre iniciativa, o liberalismo político. O Covas, sobre ser um homem chamado de esquerda, que eu nem digo isso toda vez que eu falo assim, faço questão de dizer que eu não gosto muito desse tipo de classificação, mas é o corriqueiro, pelo menos para efeito de compreensão das coisas, é um homem também que eu considero não assim, um liberal no sentido da área econômica, mas um liberal político, porque ele é um homem que costuma respeitar as regras, pelo menos a sua conduta na corrente política assim. O Collor, ele tem qualidades positivas, mas também tem uma que me deixa, ele é muito impetuoso, tem se revelado um homem de atitudes muito pessoais. É muito parecido com o Brizola, né? Exatamente. No ângulo agora, oposto. mas em atitudes personalistas, ninguém excede o Compara. Brizola. Ninguém excede o Brizola. É altamente personalista. E é um homem que costuma governar sem ouvir ninguém. Ele fez isso no Rio de Janeiro. Tinha secretário dele lá que passava de meses sem audiência com ele. E isso é fato corriqueiro que a imprensa registrava. Não estou aqui fazendo colocação negativa, nem a criticá-lo, mas estou constatando fatos que a imprensa registrou. Então, é difícil. Ele tem que fazer uma opção entre dois homens de temperamento forte, no sentido de que costuma agir isoladamente, é difícil. Mas entre um e outro ainda preferiria o Collor. Porque sei que em volta dele existem as forças liberais. Passa que o Brizola, em volta dele não existe ninguém, ele é ele. Bem, nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o deputado Jesus Távora. Você aguarda um minuto só. Hora da Gelta, nós estamos de volta com o Jornal de Teresina. E ontem, lá em Floriano, chegou o deputado Ulisses Guimarães, candidato do PMDB à presidência da República. Ele desembarcou em Floriano, mas depois seguiu de carro. Depois de fazer um rápido comício na porta da casa do Filadelfo Freire, que é um PMDBista de lá de Floriano, famoso, foi candidato a prefeito e tal. E depois ele saiu de ônibus mesmo, percorreu os 120 quilômetros de Floriano a Oeiras, onde realizou um comício. Muita gente lá em Oeiras, pode botar as imagens, Sérgio Monteiro, do comício do deputado Ulisses Guimarães, lá na cidade de Oeiras, no centro da cidade, no palanque armado, no calçadão, o calçadão do Visconde da Parnaíba, que fica entre as praças da igreja de Nossa Senhora da Graça, né? Nossa Senhora da Vitória, aliás, e uma outra praça que tem, onde fica lá os monumentos históricos lá de Oeiras. Tem a presença do prefeito Heráclito Forte, do prefeito Marcos Santana, do ex-prefeito Bessá, e realmente muita gente no comício do deputado Ulisses Guimarães, que promete aí ministério para o Piauí. Esse ministro, será que dá para a gente saber quem é? Quem será? Ou quem seria esse ministro de Ulisses Guimarães? Mas depois ele falou que a sua campanha, que essa primeira semana aí já dá para fazer uma avaliação altamente positiva da sua campanha pelo rádio e pela televisão. Vamos ver aí o que diz o deputado Ulisses Guimarães.
verificar o que está acontecendo aqui. Hoje foi um dia extraordinariamente motivador. Passamos por Floriano, não estava marcado nada e o povo se aglomerou lá em frente à casa de um companheiro nosso. E aqui nós tivemos um comício para uma cidade do interior extraordinário. Isso já aconteceu em outras cidades. A notícia que nós chegamos é que o nosso programa está tendo uma ótima aceitação, as nossas propostas, e há indícios evidentes de que melhoramos aceleradamente. O candidato Lula fez uma proposta de que todos os setores progressistas se unissem no segundo turno para apoiar outro candidato, que no caso seria Leonel Brizola. Se o senhor não conseguir chegar ao segundo turno, o PMDB apoiaria Brizola? Já existe algum contato nesse sentido? Não, eu não aceito qualquer raciocínio que inviabilize a minha ida para o segundo escrutínio. Eu vou para o segundo escrutínio, tenho certeza de ir ao segundo escrutínio, de maneira que não passa pela minha cabeça, não passa qualquer avaliação, nem eu, nem meu partido, nem ninguém, de uma posição política e partidária que não seja a nossa chegada ao segundo turno. O deputado Ulisses Guimarães não admite, pelo menos por enquanto, falar em não chegar ao segundo turno. Embora a gente veja que ele está lá com seus 4% das pesquisas, bem abaixo de muitos outros candidatos, ele não admite conversar com o próprio deputado Jesus Távora. Ele disse ainda há pouco que conversas nesse sentido somente para depois, né, do primeiro escrutínio. O deputado Ulisses Guimarães gosta de chamar escrutínio e não turno, como costumam chamar os mais modernistas, né? Bem, deputado Jesus Távora, vamos falar agora sobre... Não é só modernismo, não, o que consta na Constituição. Consta na Constituição, né? Segundo turno. Também moderna, né? E avançada, essa nossa Constituição. Queria falar com o senhor sobre a aprovação, nesta semana, da regulamentação do Fundo Constitucional, porque há uma expectativa muito grande no meio empresarial com relação ao Fundo Constitucional. O que isso vai representar de injeção de recursos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Bom, se você verificar que significa, o que é que pode significar 1% da receita tributária nacional, você vai ver que é uma soma muito grande para ser injetada na região Nordeste, em atividade meramente, estritamente produtiva. Houve até uma emenda que chegou até a ser incorporada, mas foi derrubada e na hora de votar por destaque, permitindo que também se pudesse fazer financiamento para o Estado e os municípios. E caiu porque, na verdade, nem o Estado nem o município tem atividade produtiva. Tem atividade administrativa, que é diferente. A produtiva é outra. E mais ainda, esses recursos não terão destinação como o FINOR, que vai e fica na empresa. Não. É financiamento. Quer dizer, você toma aquilo por empréstimo, com obrigação de retorno, embora seja um empréstimo a médio e longo prazo. Evidentemente que a parte maior desse financiamento vai se destinar às atividades, eu diria, mais do setor industrial e agropecuário. Embora também a área comercial tenha sido aquinhoada, uma vez que o comércio se ampliando, ele dá mais vazão, escoamento da produção. Todo mundo sabe que a atividade comercial é de escoamento da produção. Então adianta você apenas produzir e ficar sem ter o escoamento. Então abrange as três áreas: a agropecuária, a indústria e o comércio. Deputado, havia algumas dúvidas quanto à regulamentação sobre a correção monetária que incidiria sobre esse empréstimo e também quanto aos juros. Quais foram as definições para que os empresários se situem no caso do Fundo Constitucional? Bom, os juros seriam os juros normais de 1% ao mês. E a correção monetária? Houve uma tentativa para que essa correção monetária alcançasse apenas 50% do seu valor e não integral, como é atualmente. Porque para ser como é atualmente, eu acho que ela vai inibir um pouco essa atividade produtiva. Porque hoje, no nível que está a inflação, com 3 meses, qualquer empréstimo está elevado em 100%. E isso é altamente danoso e desastroso, porque não há atividade produtiva nenhuma que em 3 meses gere 100% de lucro. Quer dizer, para cobrir
estritamente as despesas com correção monetária e juros e as outras despesas que se tem. Então há uma dificuldade aí, ainda tem que ser sanada. Agora nós temos que esperar e confiar, já que nós estamos no limiar de um novo governo, é que as coisas mudem e essa inflação não se mantenha num patamar tão elevado e o próximo governo, seja ele quem for, possa conter a ambição desmesurada da área financeira, dos banqueiros, porque está demais, está abusivo. Basta dizer o seguinte, que eu busquei um financiamento num banco oficial, que não é aqui, de outro estado, para uma atividade, para um empréstimo de 1 ano. Simplesmente a condição foi essa, 80% de juros ao ano, quer dizer, cerca de quase 7% ao mês, Quando a Constituição diz que mais a correção monetária. Eu digo, meu amigo, eu não sou ladrão, não tenho como lhe pagar. Então, tchau, muito obrigado. Quer dizer, quem é que pode? Quem é que só você que for arriscar isso, é o que nós estamos vendo hoje, e muitos dos microempresários, dos pequenos produtores que entraram nessa, estão aí sufocados sem poder pagar, os bancos executando, esmagando, inibindo a continuidade dessas atividades. Isso não pode continuar. Nós temos que mudar isso. Ou o governo entra com mão de ferro nessa área financeira, onde os escândalos maiores se sucedem, sem que haja nenhuma punição, como surgiu o caso do Naginarra, por exemplo, na hora que a justiça vai e decreta a prisão preventiva, que não é só o Naginarra é a ponta do iceberg. Tem muito mais gente importante nesse país envolvido com isso, que até agora só apareceu ele e o filho daquele ex-presidente do Banco Central, o Elmo Camargo Filho. Entendeu? Mas há muito mais gente, inclusive o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, da comissão, sei lá, de valores, cada um tem muito nome, e é uma área onde o governo nem sequer penetra com a presença tributária. Não se tributa a especulação de bolsa. E eu não posso entender por quê. Por que se deixa essa atividade tão livre, permitindo essas jogadas, essas patifarias todas que acontecem, impunemente e ainda isento de qualquer tributo. Esse absurdo não pode continuar, porque a Bolsa de Valores é um jogo pior do que qualquer cassino. Ontem nós assistimos o governador de Minas Gerais, Milton Cardoso, jurando cumprir fielmente a nova Constituição do seu Estado e logo em seguida entrar na Justiça contra 2 artigos da Constituição. Agora, nós temos aí uma Constituição que inclusive tabelou juros. E por que essa Constituição também que foi jurada ser cumprida? Exatamente. Aí, de repente, todo mundo na área financeira ficou burro. Ninguém sabe o que é juro real. Mas eu acabei de dizer aqui que esse banco me cobrou 80% de juro anual, mais correção monetária. Então, uma coisa é a correção monetária, a outra é o juro, que seria o real. Né? Então, se a correção monetária está dando 30%, ele quer me cobrar por mês 37%. Quer dizer, 30% é correção monetária e 7%, aí sim, é o efetivo, o juro que ele quer me cobrar. Então, ninguém sabe, para chegar e dizer que seria 30% e mais 31%. Isso é que está se passando no Brasil. De repente, um ficou burro, se desrespeita a Constituição, rasga-se a Constituição, violenta-se a Constituição. Já dei não sei quantos pronunciamentos lá reclamando isso, outros companheiros, inclusive o autor da proposta, que foi o Fernando Gasparian, que está levantando a questão na Justiça, ele próprio, porque ele é autor da proposta e está exigindo que a Justiça imponha o cumprimento da Constituição brasileira. Deputado, muito obrigado. Vamos ficando por aqui com o Jornal de Teresina hoje e também desta semana. Segunda-feira nós estaremos de volta às 7h30 da manhã. Tenham todos um bom dia, um bom fim de semana. Esperamos que continuem essas chuvinhas aí de madrugada, que está uma beleza. Até lá então.